Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, eu quero conversar com vocês sobre a importância da experimentação na hora de fazer uma pintura. E eu vou explicar tudo isso enquanto a gente desenha um leãozão de fogo polado. Então, se você se interessa por arte, já se inscreve no canal e deixa seu joinha, porque isso me ajuda demais, pessoal. Agora sim, vamos lá pro Photoshop que eu quero te contar tudinho. E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop para a gente desenhar esse nosso leãozão de fogo enquanto eu converso com vocês sobre experimentação, porque isso teve uma importância danada nesse daily de hoje. Mas antes da gente conversar sobre experimentações, eu quero conversar sobre o que a gente tá fazendo hoje. Esse leão, ele é um personagem que eu tava pensando já há muito tempo. Antigamente, quem é mais das antigas aqui no canal, né, sabe que eu tinha meio que um universo compartilhado. Eu fazia alguns personagens que pertenciam a este mesmo universo. E dentro desse universo tinham esses leões lendários. São 4 leões e hoje eu quis desenhar um desses 4, que é meio que o leãozão de magma. Eu meio que não pensei muito na história desse personagem, eu tava mais só me divertindo mesmo. Lembrei dessa história antiga e eu quis fazer uma menção honrosa a ela, né? Produzindo esse leão aqui. Então foi mais uma arte de nostalgia, por assim dizer, porque eu queria fazer um pouco daquilo que eu fazia um tempo atrás. E eu me diverti demais. Essa peça, pessoal, foi muito especial para mim, porque eu acabei experimentando bastante com um estilo de pintura diferente que mudou bastante o jeito que eu enxergo as coisas. Experimentar dentro da arte é uma coisa natural, a gente vai ter que experimentar eventualmente. Eu acho que qualquer arte é experimentar, porque você nunca vai fazer a mesma coisa 2 vezes. Raramente isso acontece. Na verdade, o que mais acontece é o contrário, da gente se perder no meio do processo e acabar com algo novo, algo que a gente nunca fez antes. E nesse daqui eu me aventurei um pouco além. Eu fui em lugares onde eu não costumo tocar bastante. Ultimamente no canal eu ando usando meio que a mesma brush, meio que o mesmo processo, fazendo aos pouquinhos, porque isso é muito efetivo comigo, isso é funcional e eu gostei de produzir desse jeito. Mas nesse aqui eu quis pegar meio que esse processo e dar um twist nele, colocar coisas que eu tenho um pouco de dificuldade, mas de maneira intencional, meio que de uma forma meio cabeçuda até, sabe? Tipo, você sabe que o negócio vai dar errado, mas você tenta mesmo assim. Foi meio que esse o sentimento, porque eu tava vendo outros artistas que eu gosto bastante e eu me inspirei pela arte deles. E eu vi que eles têm esse método um pouco diferente, porque eu tava vendo até um vídeo dele desenhando e eu gostei do processo. E eu quis colocar um pouquinho disso, sabe? Eu quis fazer meio que uma loucura. Ao invés de fazer aos pouquinhos, fazer gradações grandes, né? Pegar uma brush fofa, uma soft brush, fazer logo aonde vai estar escuro e aonde vai estar claro, colocar grandes pinceladas, mas não completamente fora do jeito que eu pinto. Eu também quis colocar um pouco desse desenhar aos pouquinhos. Eu continuei usando a brush que eu uso nos outros vídeos. Eu só realmente coloquei essa parte a mais, coloquei essas coisas que eu não tenho costume de fazer. Foi meio que uma adição ao conteúdo que eu já estava produzindo. É um negócio muito louco que eu só consigo descrever como experimentação. É realmente você ir, pegar uma brush ali que você não tem costume de usar, ou então cores que você não tem costume de usar. Eu não costumo usar muito do preto, mas vocês veem que nessa daí tem bastante cores escuras que chegam quase ao preto, porque eu tava muito louco mesmo. Eu tava falando, quer saber? Vamos fazer tudo que vem na cabeça e vamos ver se vai dar certo ou não. Vamos se arriscar um pouco, sair um pouco daquela normativa que eu tava há alguns dias para testar algo novo. E eu gostei demais.
Isso daqui tinha muita chance de dar errado e eu sabia desde o primeiro momento que eu dei uma pincelada, porque eu já sabia que eu ia fazer essas experimentações malucas, eu tava comprando essa briga e não é que deu certo? Às vezes a gente acaba se surpreendendo com o novo, né? É como se a gente estivesse experimentando um restaurante que a gente nunca foi e a gente foi e se deliciou com a comida. Eu me senti dessa maneira fazendo essa arte desse leãozão de fogo, foi super bacana mesmo. E outra coisa que eu usei além das grandes soft brushes, onde eu fazia do claro ao escuro muito rápido, foi do uso excessivo de Color Dodge. Nesse vídeo aqui, eu tava desenhando a Arlequino, personagem do Genshin Impact, e eu percebi nitidamente a diferença que faz você usar um Color Dodge, você abusar um pouco dessas camadas de ajuste que o Photoshop e outros aplicativos de pintura têm. Eu normalmente sou uma pessoa mais raiz, ou costumo não usar tanto camadas de controle, né, para fazer minhas cores ficarem mais coloridas, por assim dizer. Eu costumo deixar as coisas do jeito que elas são, com as cores que eu peguei, mas lá naquele vídeo eu vi que dava certo, eu vi que trazia um resultado bacana se você usasse de uma maneira um pouco consciente e não de uma maneira completamente aleatória. Eu gostei de usar. E nesse daqui eu usei e abusei, usei bastante mesmo do Color Dodge, usei na juba que ficou super legal, eu adorei essa juba super colorida, sabe, com essas cores bem saturadas, adorei. E eu usei também no corpo do leão, né, assim como eu também usei no fundo. Em outras palavras, eu usei em tudo. Eu saí, peguei aquelas brush fofa e fui pintando tudo, fui pintando tudo mesmo ali, fui jogando cor em tudo e seja o que Deus quiser. E uma coisa que eu notei e que eu gostei nesse processo foi que eu fui fazendo essas coisas no meio do caminho. Isso daqui é até um pouco estranho de falar, porque é um pouco abstrato, mas normalmente eu pinto os Color Dodges no final. Que é tipo, eu terminei minha pintura e agora a gente vai fazer a pós-produção. Eu vou adicionar os detalhes, as finalizações, as partes que fazem aquele nham-nham, sabe? Que você olha para uma pintura e você tem vontade de morder ela. Eu costumo deixar para fazer tudo isso no final, mas nessa daí eu fui fazendo no meio do processo. A melhor maneira como eu posso descrever isso é que eu fiz que nem um açaí, entende? Onde no começo eu colocava um pouco de Color Dodge, aí eu colocava o açaí, né? Que no caso é a pintura normal, eu ia pintando e tal. Aí no meio do processo eu colocava mais de Color Dodge, né? Que seria meio que um leite condensado ali do açaí. Aí depois eu ia lá e pintava por cima e fazia minhas correções, tudo certinho. E aí lá no final eu também dei mais correção, adicionei mais cores, e eu achei super legal esse processo, porque ele faz com que as cores elas vão vibrando mais conforme você vai pintando. Porque uma coisa que acontece, e eu acho que isso é meio que natural, é que quando a gente vai pintar sem esses ajustes, sem muito desses controles, eu sinto que as cores elas ficam um pouco mais dessaturadas, pelo menos nas minhas pinturas, elas têm esse costume de ficar um pouco mais cinzentas, né, perder um pouco do seu croma, então essas camadas de ajuste elas são fundamentais, mas eu sinto que se eu faço isso só no final, ela não consegue trazer todas as cores que eu queria. Então nesse daí do leãozão, eu fiz questão de ir colocando em tudo, sabe, eu ia pintando, eu ia colocando, eu ia pintando, eu ia colocando mais ainda. Eu tinha um pouco de medo de super saturar, ficar com cores muito vibrantes e acabar até dando aquela sensação de enjoo que às vezes dá quando a gente olha uma tela que tem muita saturação, mas eu fui fazendo com equilíbrio, com parcimônia e o resultado final foi que ele ficou colorido na medida certa. Eu gostei bastante de como ficou as cores dessa peça e o resultado final desse nosso daily de hoje ficou assim. E bom pessoal, esse foi o nosso leãozão de
fogo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu joinha aqui embaixo e entra aqui também no Discord, que vai estar na descrição do vídeo, onde eu tô postando as coisas lá, conversando com vocês, dando algumas dicas, tendo contato mais próximo com vocês aqui que assistem meus vídeos. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou do que você viu, clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela, que eu tenho certeza que você vai gostar também. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!